E aí pessoal, beleza? Arthur Lira Neto aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a medição do Ripple dessa fonte que é a minha mais nova aquisição aqui da bancada, que é uma fonte de bancada aqui da AFR modelo FA3005T, certo? Ela vai até 5 amperes, 32 volts e eu botei ela já aqui, unboxing, vocês já viram, tem vários canais aí mostrando unboxing dela, como que ajusta, como que funciona. Então aqui eu vou medir o Ripple, né, RMS, mostrar para vocês como que mede, que eu não vi ninguém medindo esse Ripple, que é importante para vocês saberem. Então eu precisava de uma restrição de Ripple bem grande e eu acreditei no datasheet dela e deu certo, né? Ainda bem, mas é bom aqui medir mesmo para mostrar para vocês, quem tiver aplicações mais críticas aí, que o Ripple é importante. E também a tensão de ruído pico a pico. Então a tensão de ruído pico a pico, pessoal, depende muito do setup que você faz. Então depende da sua ponta de prova, como que ela é, a qualidade dela. Depende de como você está medindo, se vai ser num conector banana ou num conector BNC. Então a tensão de ruído pico a pico é uma tensão que depende muito de configuração da medição do lab. Então às vezes o cara pode botar ali o osciloscópio já cortando um filtro, com filtro de entrada do osciloscópio. Então é uma medição que eu vou mostrar para vocês aqui como varia com a configuração. Então é importante, se vocês virem por aí medição de ruído pico a pico, não é uma medição muito confiável se o cara não mostra todas as configurações que ele fez. O osciloscópio, do filtro de entrada do osciloscópio, do filtro da ponta de prova, se está em 1x ou 10x, ou se ele está usando conector banana ou BNC. Então é muito detalhe para você levar em consideração. Por isso que a tensão de Ripple RMS é tão melhor. Porque se você medir a Ripple RMS, realmente não tem, independente da configuração, vai ser aquele valor ali. O cara não tem como, digamos, tentar manipular a medição do Ripple RMS. E eu vou comparar com a minha fonte dupla da GW Instack, que ela também vai, cada uma das fontes dela vai até 32 volts, 3 amperes. E eu vou comparar com o Ripple também da minha iCell antigona aqui, a minha iCell que vai até 15 volts, 3 amperes também. Certo? A gente vai ver aí o Ripple de cada uma delas, a diferença. Então, vamos lá para a bancada e vamos montar as medições para medir fazer essas medidas. Bom, pessoal, mostrar um pouco aqui da estrutura física dela, né? Então, ela vem aqui, é bem pesadinha ela, né? É pesada, deve ter uns 4, 5 quilos mais ou menos. E isso é por causa do transformador, né? Como ela é uma fonte linear. Então, se você olhar aqui, dá para ver o transformador aqui pelas aletas aqui, que é um transformador bem grande, não é chaveada, né? Que é importante para laboratório, que a maioria das aplicações de alta precisão você precisa de uma fonte linear. Claro, se você tem uma fonte chaveada, você vai pagar mais barato, vai ter uma corrente maior, mas aí são para aplicações de circuitos digitais, digamos assim, que você não tem um requisito muito grande para a precisão do Ripple, né? Então a primeira coisa que eu fiz, como vocês podem ver aqui, né, eu tirei o puxador dela, certo? Que veio aqui, ó. Então esse puxador ele incomoda muito quando você vai trabalhar em laboratório, você quer colocar uma coisa em cima da outra, é bem comum essa prática. Então, só 2 parafusos, né? Então vocês podem ver o puxador, ele é de metal aqui, né? Então, eu tirei um parafuso, esse parafuso aqui você tira, né, com a chave normal. E eu usei essa própria aletazinha de ferro, segurando ela assim para desrosquear ele, para que a rosca ficasse constante embaixo. Então eu ficava puxando o parafuso e segurando aqui para tirar a roupa. Tem uma rosca por baixo que caiu por dentro dela lá, eu deixei, né? Então essa rosca aí tá em algum lugar lá, que eu não cortei ali o selo de garantia para abrir ela, para não perder a garantia. Eu não sei se isso aqui já perdeu a garantia, né? Então é bom, não tem problema. Se perder a garantia, a gente mesmo conserta nesse caso. Então, por que eu tirei isso? Porque realmente incomoda na hora de botar outra fonte, que eu vou botar ali, vocês vão ver, fonte da iCell. Então isso aqui eu gostaria muito que tivesse um esquema, né, de encaixe, né? Então se fosse um esquema de encaixe, seria mais fácil a gente tirar um encaixe forte, obviamente. Se botar um encaixe de plástico, seria pior, né? Então, né, fica a dica, a sugestão, para que isso aqui seja feito de forma de encaixe metálico mesmo, seria legal. Outra coisa que eu não gostei dessa fonte foi a posição das saídas dela. Vocês podem ver que o terra está no meio das duas fontes flutuantes aqui, né? O positivo e o negativo. Então isso aqui é muito ruim, que quando você vai usar adaptador banana BNC, por exemplo, ó, você só consegue fazer do terra para o positivo e do terra para o negativo, né? Você não consegue usar ela na posição flutuante dos dois aqui, né? O positivo e o negativo com o mesmo adaptador. Então isso aqui me incomodou bastante mesmo. Então o terra deveria estar do lado esquerdo aqui, separado dos dois aqui,
né? Fica a sugestão de novo aí, isso aqui para uma fonte desse tipo. Muitas outras fontes concorrentes têm o Terra no lugar certo, né? Eu estou quase tendendo a abrir essa fonte só para mudar a conexão interna dela aqui, vou botar o Terra para a esquerda para resolver o problema. Vamos ver até quanto eu vou aguentar sem abrir ela e trocar lá internamente, porque isso aqui realmente é muito complicado. Então o que eu fiz? Para resolver esse problema, porque eu não vou trabalhar com banana na aplicação que exigir mais blindagem, né? Então o que eu fiz? Eu vou ligar essa fonte, pessoal, numa tomada ali, que dentro da tomada eu tirei o Terra, certo? Então isso é ruim, certo, pessoal? Não é recomendável. Você perder o Terra, você tem que saber o que está fazendo. Porque qualquer coisa com relação à carga acumulada, tem que ver como é que você está conectando essa fonte flutuante. Então é complicado, porque por que você não pode deixar o Terra e fazer isso aqui, né? Porque eu estou usando aqui, ó, aquele clipezinho, né, metálico, que você liga esses dois aqui, né? Então eu vou ligar esses dois aqui e aí eu uso assim, como se eu tivesse com positivo e negativo. Então por que não é recomendável você fazer isso aqui? Eu repito, não é recomendável você fazer isso aqui. Eu estou fazendo o que eu sei que eu estou fazendo. Eu alterei lá a rede elétrica ali por dentro, né? Então no ponto exato que eu vou colocar a tomada dela, eu desconectei de todos os outros ali para não gerar instabilidade nos outros instrumentos. Certo, pessoal? Porque se você fizer isso daqui com o Terra conectado normalmente, né? Se você pegar a tomada dela e você tiver com o Terra dela ligado normalmente, vai o Terra do osciloscópio, vai o Terra do gerador, todo mundo vai ficar conectado no mesmo Terra e você está curto-circuitando aqui, né? Então é dar problema. Então não façam isso se você não sabe o que você está fazendo realmente, você tem o controle da sua rede do que você fez. Então, basicamente essas duas coisas que eu tenho a falar da construção. Os potenciômetros têm uma certa precisão, mas não são tão precisos assim. Você vê que tem uma escorregadinha deles. Por exemplo, aqui o do meu gerador de sinal é melhor. Esse do gerador de sinal da Siglent, que é o modelo SDG 1032X, esse potenciômetro de precisão aqui, esse daqui sim é bem durinho. Esse aqui é bem durinho. Esse daqui é mais mole. Mas já é melhor do que você ter um potenciômetro que não é desse tipo, né? Então mesmo assim já é melhor do que o da Icel, por exemplo, ali, que eu tenho. E já é melhor do que o da GW Instec. Até aquele potenciômetro da GW Instec eu prefiro esse daqui. Esse daqui é bem melhor. Mas não é o topo de linha desses aqui, até porque, né, pelo preço não faria nem sentido. Então, eu vou colocar ela aqui, né? Como vocês podem ver, eu coloco ela embaixo da minha Icel aqui. Aí ficou beleza para o meu lab aqui, né? Então, e eu conecto a tomada dela ali atrás, uma tomada especial. Eu vou mostrar para vocês que não está o Terra dela conectado a nenhum outro. E se vocês forem ver aqui, pessoal, a minha da GW Instec, o Terra, ó, é separado. Então eu consigo usar ela com o BNC aqui tranquilo, ó. Consigo usar aqui, ó, tranquilo o BNC, certo? E o BNC consigo na da Icel também, ó. Na minha antigona da Icel também consigo. Então em todas as minhas fontes eu tenho o BNC, menos essa agora, porque o Terra veio no meio, né? Então, realmente estou repetindo várias vezes porque incomodou bastante. Então vamos para a medição do Ripple, olhando agora como é que eu vou conectar. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o setup. Então eu vou ligar a minha ponta de prova com o adaptador BNC no BNC aqui, adaptador BNC de banana para BNC da fonte. Então como vocês podem ver, eu usei o clipe aqui do Terra para o negativo para poder fazer uma medição com a blindagem melhor. Então vou mostrar para vocês aqui que o Terra do BNC está realmente conectado aqui, ó, certo? E aqui por fora, ó, e esse Terra aqui não está ligado em nada, ó, nenhum dos meus instrumentos, certo? Então, ó, o Terra dos instrumentos, nenhum deles, né? Nem o Terra, nem nenhum outro componente. Então, aqui está completamente flutuando, ó. Está completamente flutuando aqui, ó. Nem dentro aqui. Certo? Então, esse Terra aqui é só daqui. Então, ele está flutuando. Isso aqui está completamente flutuante. Os outros Terras estão conectados, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vamos agora dar o zoom ali no osciloscópio para medir o Ripple, tá? Eu vou medir para 1 volt, para 10 volts, para 20, 30, ok? Vocês vão ver que não vai mudar muito. Então vamos para o zoom no osciloscópio. Bom, pessoal, agora eu estou mostrando para vocês aqui um zoom no osciloscópio, né, do Ripple da fonte. Então eu deixei aqui a configuração do canal para vocês. Então como vocês podem ver aqui, ó,
o acoplamento está AC, né? A banda está com limite de 20 MB, né? Que é o filtro cortando. O probe está em 1x, que também é um filtro que corta alta frequência. Então, por que isso aqui dá para fazer sem comprometer a medida? Porque para medir o Ripple RMS, pessoal, você está interessado na frequência de 60 Hz, certo? Porque o Ripple, você não pode medir nada que não seja acima de que não seja 60 Hz. Por quê? Porque na fonte linear, ela recebe 60 Hz de entrada, certo? Tem o transformador, que vai abaixar a tensão, tem o retificador, depois tem o filtro, né? E depois tem a regulação de tensão. Então, toda essa cascata de blocos de uma fonte linear, ela vai colocar na saída um valor DC com uma oscilação, uma ondulação em torno de 60 Hz. Então, mesmo que eu coloque aqui a banda full, né? Então, mesmo que eu troque aqui para a banda full, coloque aqui o probe em 10x, vocês estão vendo que começa a vir um monte de frequência alta aqui no sinal, o que não é o que eu quero medir. Isso não faz parte do Ripple. Isso daí vem de outros acoplamentos. Pode ser que a blindagem da fonte não esteja tão boa com relação à alta frequência. Pode ser que o meu setup aqui de laboratório esteja trazendo mais. Só que na medição do ruído, aí fica complicado. Porque no ruído eu tenho que considerar todas as frequências para medir, né? Então, para medir o ruído, que inclui todas as frequências, seria difícil, porque como é que você vai identificar se o ruído está vindo 100% da fonte? Então, por isso que é uma medida complicada de se fazer, é a medição pico a pico da ondulação de ruído, né? De ruído de saída. Porque é uma situação que você tem que ter um laboratório com configurações de alta precisão, né? Para você ter certeza até a banda que você está considerando e que as fontes do ruído são 100% devido à fonte linear que você está medindo, né? Então, por isso que não é uma medição muito boa de se fazer para você comparar com outras, e sim o Ripple. Porque o Ripple, eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso cortar as altas frequências, porque mesmo que eu colocasse a alta frequência aqui, eu não ia poder medir considerando o valor da alta frequência. Eu teria que medir abaixo, o que ia dar o mesmo valor do que se eu fizesse assim. Entendeu? Então é melhor a gente já cortar tudo, porque o interesse é só 60 Hz. Então esse Ripple que vocês estão vendo aí, vocês podem ver que a escala aqui está em 5 mV do osciloscópio. Então esse Ripple aí está bem baixo, né? Se vocês olharem aqui, eu coloquei o desvio padrão aqui, ó, né? Essa primeira medida aqui é desvio padrão. O desvio padrão é como se fosse o RMS AC. Ele está abaixo de 2 mV, o que está dentro da especificação dessa fonte, né? E a média está aqui bem microvolt. Por que é microvolt? Porque o valor médio é o valor de zero, que ela está com 0 volts na saída. E o pico a pico está dando aqui, né, 8 mV, né, mais ou menos, 8, 7. E o valor RMS está oscilando ali, porque o valor RMS, ele mede o RMS comparado com a senoide, né? Então, está tudo dentro do esperado, porque a fonte, vou mostrar para vocês aqui, ela está com 0 volts, certo? Então essa é a ondulação. Eu botei o clipe ali, como vocês podem ver, né? E aqui está a ponto de prova em 1x. Então, eu vou botar aqui, pessoal, 1 volt, né? 1 volt. E aí vamos ver lá como é que ficou o Ripple, né? Então, olha só. Então agora vocês viram que mudou o padrão de Ripple, né? AC do sinal. Eu estou com acoplamento AC aqui, ó. Certo? Então, o desvio padrão AC RMS aqui, ó, o desvio padrão aqui, ó, tá abaixo de 1 mV, né, o que é muito bom, certo? Mas a gente tem como fazer umas medidas melhores. A gente tem como botar aqui, por exemplo, eu posso colocar em DC, aqui acoplamento DC, né? E aí, como está em 5 mV, 1 volt, eu vou ter que baixar muito aqui para chegar em 1 volt. Então é por isso que eu medi no AC, para evitar ficar tendo que baixar aqui o valor vertical aqui do osciloscópio. Mas vou fazer isso aqui como exemplo para vocês verem, certo? Então, ó, chegou aqui, certo? Chegou aqui 1 volt. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês vejam o valor médio, a oscilação do valor médio. Olha só o valor médio aqui medindo aqui embaixo na média, que é o min. 997 milivolts, o que é praticamente 1 volt. Então,
a gente pode ver que o valor de Ripple dessa fonte para 1 volt está menor do que 3 milivolts, né? Porque vocês estão vendo que o valor médio é o valor DC, correto? E aí aqui o valor RMS também, ó. Então o Ripple RMS também está abaixo de 3 milivolts, que ele está medindo aqui 997 milivolts aproximadamente. Então se eu ativar estatísticas, ou seja, se eu fizer essas medições várias vezes, né? Então se eu medir essas medições, se eu fizer cada uma dessas medidas aqui, ó, tá contando aqui, ó, quantas vezes está fazendo a medida, ó, 7, 8, 9, fazendo várias vezes. Aí você tem a média dessas medidas aqui, né? E aqui o valor atual. Então a média, vocês podem ver que a média do valor médio está dando 997.47.5 milivolts aproximadamente, né? O que é realmente abaixo, o valor DC dela tem um Ripple abaixo de 3 milivolts, né? Tá certo mesmo na especificação, se eu não me engano é abaixo de 3 ou abaixo de 5, né? Então é um Ripple bem baixo para 1 volt, né? Então vamos ver então se eu alterar esse valor DC de 1 volt para 10 volts, o que que acontece? Então eu vou alterar aqui, né, o valor de 1 volt para... Eu podia ter alterado só o outro ali, mas tudo bem. 10 volts. Então vamos ver agora como é que fica o Ripple, né? Então vamos ver na escala de 5 milivolts como que é o Ripple em 10 volts. Então agora sim está valendo aqui as medições, certo? Então vocês podem ver aqui que o valor AC/RMS está realmente muito bom em microvolt, aqui, né? O Ripple AC, né? O valor médio está em 0 porque a gente está filtrando DC, certo? Então o valor pico a pico está ali abaixo de 5 milivolts, mas não diz muita coisa porque eu estou filtrando tudo, todo o ruído de fora, de alta frequência eu estou cortando, de até 20 MHz eu estou cortando, né? O que já é um valor muito bom, né? Porque 20 MHz também é uma frequência relativamente alta para algumas aplicações, certo? Então esse é o ruído de 10 volts, tá? Vocês estão vendo ali que está dentro, tá menor do que 1 milivolt em 10 volts o Ripple. Então o 10 volts dessa fonte é muito bom, né? Então vamos colocar agora 20 volts. Então vamos vir aqui. $20 volts, certo? Vamos ver o Ripple. Ó. Então ele está descendo, vamos esperar. Então a mesma coisa, ó. O Ripple de 20 é melhor ainda, proporcionalmente falando, do que o de 10. Então, à medida, isso é normal, à medida que você vai aumentando a tensão, se a fonte é linear, né, ela tem esse controle de regulação do Ripple, vocês vão ver que é um valor realmente muito baixo, né? Então está abaixo de 1 milivolt de novo, o AC/RMS, que é o desvio padrão ali, Standard Deviation em inglês, certo? Então vamos para 30 volts agora. Né? Ele está retornando aí. Vamos ver se ele consegue focar aqui. Mesma coisa. Então 10, 20, 30 volts a gente tem um Ripple abaixo de 1 milivolt. Isso significa que o 10 volts vai ser bem limpinho, né? Então se a gente colocar aqui o DC e eu colocar na escala aqui, né? Como está em 30 volts, vou botar na escala de 1 volt, 2 volts. Vou baixar aqui. Olha o 30 volts dela, né? Então está na escala de 2 volts aqui. Olha o 30 volts. Se eu botar na escala de 1 volt, deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Então vai ter que ser na escala de 2 mesmo. Então na escala de 2 eu consigo aqui, ó. Então tá um 30 volts bem limpinho, né? Com um Ripple menor do que 1 milivolt. Né? Então é excelente. Realmente o desempenho dessa fonte é muito bom com relação ao Ripple. Bom, pessoal, então aqui vamos comparar agora o Ripple dela com o Ripple das minhas duas outras fontes para finalizar o vídeo. Tá? Então eu vou medir agora o Ripple da GW Intec. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos fazer agora os testes com a GW Intec. Então ela está setada por limite máximo de 3 amperes, igual estava a FR. A FR não fica mostrando assim o limite máximo.
quando ela está ligada, porque ela não tem esse switch aqui, ó, de liberar a fonte ou não, né? Então está em 0 volts, então eu vou liberar 0 volt aqui na saída. Antes de eu liberar aqui, eu vou mostrar para vocês o Ripple, antes de apertar o verdinho ali, ó. Então, olha o Ripple aqui, antes de liberar a tensão na saída. Então é abaixo de 1 mV, pessoal, o Ripple, na mesma configuração que eu medi da FR. Só que aqui eu não estou liberando a saída, então vamos liberar a saída aqui no verdinho. Vou liberar aqui, ó. Tá certo? Então tá zerada, né? Então com 0 volts. Olha só o Ripple, pessoal. Então vocês podem ver que continua, né? O mesmo valor de Ripple quando ela não estava liberada a saída no switch ali. E agora vamos aumentar para 1 volt para ver o que acontece com esse Ripple. Podem ver que esse knob aqui, esse potenciômetro é bem ruinzinho de colocar precisamente ali 1 volt. Pronto, 1 volt, né? Vamos ver o Ripple. Então, olha esse Ripple, pessoal. Então tá 360 aqui no AC, na primeira medida aqui embaixo, ó, o AC aqui, RMS, né? Tá abaixo da FR, né? Então vocês podem ver que como essa fonte ela é uma fonte dupla, ela tem muito mais espaço, ela é bem gigante, ela é muito pesada, ela deve pesar o dobro do peso da FR, só que o transformador dela é muito maior também. Então você tem como fazer um filtro de entrada ali para os 60 Hz bem melhor, né? Então é por isso que ela tem um desempenho melhor. Então fontes duplas, pessoal, em geral você pode pensar, será que vale mais a pena eu comprar duas fontes assimétricas ou comprar uma simétrica? Uma dupla, comprar duas simples ou uma dupla. É melhor comprar uma dupla, porque quando você compra uma dupla, ela já vem com um transformador, o filtro dela é muito maior, é muito melhor, né? Então você tem um desempenho muito melhor na fonte dupla do que na fonte simples. Por isso que a fonte simples é mais barato. Por isso que é mais barato você comprar duas simples. Não chega nem o preço da dupla, porque a dupla tem muito melhor performance de Ripple, como vocês estão vendo aí, certo? Então está medindo no AC, né, no acoplamento AC, e como a gente fez para da FR, né? Vocês podem ver que o pico a pico aqui está a 3 mV, só que não quer dizer muita coisa, né? O pico a pico é só comparativamente para as mesmas configurações, a gente pode ver que mesmo o pico a pico dessa daqui é menor do que da FR, né? Mas como eu falei, o pico a pico é um valor que o ruído, eu estou filtrando tudo aqui, né? Estou filtrando no probe, estou filtrando no filtro de entrada, né? Então é um valor que é relativo, ele não é um valor absoluto como o Ripple, né? O Ripple é um valor que a gente só está interessado nos 60 Hz. Então vamos para 10 volts. Já ouviu o relézinho ali? 10 volts, né? Então vamos ver aqui. Né? O valor absoluto ali, pessoal, não importa para nós, né? A gente está interessado no Ripple. Então continua a escala aqui de 5 mV, né? E o Ripple continua baixo. Então isso é uma característica muito legal. Comparado com o da FR, vocês viram que o Ripple dela desligado, como eu acho que não tem nenhum circuito ali para atuar na regulação ali. Quando ela está desligada, ela só quando ela liga mesmo, você vê que baixa para 400 e poucos microvolt ali. Esse daqui é o mesmo circuito de controle, mesmo quando a saída está desligada, mesmo quando tem 0 volts, né? E aqui, ó, 300 e pouco, está abaixo de 400 microvolts de Ripple da GW Instec, certo? Então vamos para 20 volts, isso em 10 volts, pessoal. Tá? Um Ripple muito baixo. Então vamos para 20 volts. Então 20 volts aí. Então, olha só, continua isso. A escala de tempo aqui, pessoal, está em 10 milissegundos. Então, a frequência de 60 Hz dá 16,6 milissegundos. Né? Então, a gente deveria estar vendo aí uma ondulação de 60 Hz. A escala está em 5 milissegundos aqui, ó. Então, é realmente um Ripple baixíssimo para 20 volts. Né? Vamos botar o último agora, 30 volts. Né?
30 volts. Olha só. Agora aumentou um pouco, né? Então agora foi para 400 e alguma coisa. Mas aí já estamos em 30 volts, né, pessoal? Com um ripple aí de 400 e alguma coisa microvolts. Está abaixo de 500 microvolts o ripple em 30 volts. Então se eu mudar a escala aqui do osciloscópio para 2 volts, vocês vão ver que vai ficar muito limpo esses 30 volts. Né? Tá na escala de 2 volts, vou botar o acoplamento DC. Em 2 volts. Vamos baixar aqui para 30 volts. Olha só o 30 volts na escala de 2 volts, pessoal. Muito limpo mesmo com relação ao Ripple, né? Então é realmente superior à fonte dupla, mas é esperado isso, pessoal. Não é porque a marca é melhor do que a outra, não. Se você pegar a fonte dupla da FR, provavelmente vai ter um desempenho similar, correto? Porque a fonte simples ela tem um transformador menor. Ok? Então vamos medir agora a iCell, para a gente ver se o da iCell, que é antiga, é um modelo mais antigo, mas também é linear, certo? Também tem um transformador grande, não é chaveado. Então vamos ver aqui, comparar com a da iCell, para a gente ver o Ripple dela, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos medir agora a da iCell, né? Tá zerada ali, tá com o limite máximo ali para 3 amperes, né? É uma fonte bem mais antiga, mas também é uma fonte linear. Vamos ver o Ripple dela, né, ligado aqui na ponta de prova, né, com ela em 0 volts. Então, vocês podem ver que ela tem um Ripple realmente bem baixo também, né? É 400 e alguma coisa ali abaixo de 500. Ela é acima da GW Instec, como esperado, né? Mas você vê que está um valor aí de desligado menor do que o da AFR. Então vamos botar 1 volt nela para ver o que acontece com o Ripple. Bom, 1 volt aí. Então, tá aqui o Ripple dela, né? Aumentou razoavelmente, mas ainda continua muito baixo. Né, continua ali em 400, né? Tá com desempenho muito bom. A da iCell para 1 volt, a gente medindo aqui o Ripple, certo? Então vamos agora para 10 volts. $10 volts, então tá aqui. Vocês podem ver que o sinal mudou um pouco, mas o Ripple continua o mesmo, né? Em torno ali de 400 e alguma coisa, né? Acima de 400, mas menor do que 500, né? O Ripple da iCell. Essa da iCell só vai até 15 volts, né? 3 amperes. Então vamos lá para 20 volts. Ah, a da iCell só vai até 15 volts, né, pessoal? Então, deixa eu botar aqui 16, que é onde ela vai. Não vai para 20 volts. Então, vamos ver em 16 volts o Ripple dela. Então, em 16 volts, aumentou um pouco. Está quase chegando, ó, está em 500 ali, né? É porque já está em 16 volts, está fora do limite dela, né? Está 15 volts. Então, mesmo assim, o Ripple está bem baixo na escala de 5 mV. Né? Se a gente for colocar na escala desse, no acoplamento DC aqui, e eu for para a escala de 1 volt, acredito que dá para ver os 15, será? Olha aqui. Isso aqui são 16 volts. Olha só os 16 volts dela. Né? Acoplamento DC, né? Então, bem limpo também, muito bom desempenho da iCell, né? Então, com isso, a gente finaliza o vídeo. Então, fica aí a comparação para vocês do Ripple de diferentes fontes. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se puder adicionar no favoritos também,
Agradeço e compartilha com seus amigos aí. E até a próxima, pessoal.